aí, galerinha, tudo bem? Hoje vim aqui para falar com vocês de um assunto que é muito debatido nos salões, nos cursos, porém nem todo mundo domina e a maioria tem dúvida, que é sobre fundo de clareamento. Você aí, alguma vez já se perguntou por que eu preciso estudar fundo de clareamento? Por que é tão importante entender o fundo de clareamento? Quais são as diferenças de um fundo de clareamento para outro? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Dentro do mundo das cores, o fundo de clareamento, ele faz total diferença nos resultados das minhas mechas e também dos meus serviços de coloração. Às vezes a gente foca muito em falar de fundo de clareamento para mecha, para correção de cor, porém a gente não trabalha ele tanto nas colorações e ele é sim de suma importância. Falando de fundo de clareamento, a primeira coisa que eu preciso falar é de pigmentos naturais. Você aí, conhece os pigmentos naturais do cabelo? Vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho eumelanina, que são os pigmentos escuros e frios, são pigmentos granulosos, e eles são encontrados em maior quantidade nos cabelos escuros. Depois, eu tenho um segundo pigmento que nós chamamos de feumelanina. Esse pigmento, feumelanina, ele é o pigmento ao contrário do primeiro, claro e de matiz quente. Eles não são pigmentos granulosos, eles são pigmentos difusos. E eles não estão em maior quantidade nos cabelos loiros, como a maioria pensa. Na verdade, a maior predominância em qualquer tipo de cabelo são pigmentos de eumelanina. Porém, nos cabelos mais claros, a feumelanina ela tem uma participação maior também. Então, quanto mais claro o cabelo, maior a quantidade desse pigmento. O que é granuloso e o que é difuso? Boa, Eloá aqui, a equipe tá super participando. Os pigmentos granulosos são pigmentos maiores. São pigmentos também que estão mais coesos uns aos outros, eles ficam mais próximos um do outro. Por eles serem mais coesos, eles também proporcionam para o cabelo escuro uma maior reflexão de luz. Então, ó, mais luz. Por isso que o cabelo escuro, ele reflete mais brilho do que um cabelo loiro. Ficou claro, Elô? E aí os pigmentos difusos, ao contrário dos pigmentos granulosos, são pigmentos pequenininhos que ficam dispersos mais aleatoriamente na célula. Esses pigmentos, por serem difusos, eles refletem menos luz. Apesar de serem difusos, uma característica do pigmento de feumelanina é ele ser mais rígido. Então, quando a gente faz um processo de descoloração, os pigmentos mais fáceis, os pigmentos que nós conseguimos remover primeiro, são os pigmentos de eumelanina. Então, ó, primeiros pigmentos atingidos são os pigmentos de eumelanina. Os últimos pigmentos atingidos são os pigmentos de feumelanina. Quando a gente fala de eu e de feu, a gente fala de frio e quente. Quem nunca removeu o pó descolorante, levou a cliente para o lavatório, lavou o cabelo e quando entrou em contato com a água que tirou o excesso de produto, percebeu que aquele cabelo não estava limpo o suficiente para fazer a cor que a cliente desejava? E aí, irmão e irmã, não adianta você
fazer fórmulas mirabolantes de tonalizante. Não adianta você usar coloração permanente para fazer a matização daquele cabelo no intuito de clarear ele, porque ele não vai clarear. Você vai alterar o fundo natural da sua cliente, você vai chumbar esse cabelo e você não vai conseguir fazer a neutralização adequada, porque esses pigmentos aqui, eles não foram removidos, e esses pigmentos são os pigmentos quentes. Então, talvez até temporariamente você consiga deixar esse cabelo mais frio. Porém, a cliente vai lavar ele em casa e esse cabelo vai amarelar conforme as higienizações. Aí a Lô tá assim, ó, fazendo que sim com a cabeça, como quem diz, eu já passei por isso. Já passou por isso, Lô? Então, gente, esses pigmentos, eles são fundamentais. É fundamental que a gente entenda como ele se dispõe, né? Como é que ele está na borda da célula, para que consigamos fazer uma descoloração eficiente e entender o fundo de clareamento. O fundo de clareamento, ele também é conhecido como curva de clareamento. Por que curva? Porque ele vem numa linha ascendente. Deixa eu fazer mais grossinho aqui para ficar mais visível para vocês. Fundo ou curva de clareamento. Quando a gente fala de fundo, a gente vai falar sobre os pigmentos que são removidos num processo de oxidação. O processo de oxidação, ele pode ser oxidação por uma descoloração ou uma oxidação por coloração, tanto faz. A gente parte do cabelo mais escuro para o cabelo mais claro. Essa nomenclatura é uma nomenclatura mundial que indifere da marca. As marcas cosméticas, elas mudam o número da matiz, o número da nuance. Então, por exemplo, em determinada marca, o 7 é marrom, e em outra marca o 7 pode ser cobre. E aí é que mora toda a confusão. Então, a gente sempre fala que o primeiro número é o número correspondente ao fundo de clareamento, né? A altura de tom. Esse primeiro número, ele pode vir antes de uma vírgula, de um ponto, de uma barra, vai depender da marca também com que você trabalha. Algumas marcas usam ponto, outras vírgulas, outras barras, outras traços, enfim, né? Então, vou colocar aqui para vocês de forma clara. Posso me abaixar no vídeo? Vai ficar muito feio? Ah, tá tranquilo então. Coloca no preto e branco a galera. Coloca uma musiquinha de funk de fundo, abaixa, né? Um negócio assim. Então vamos lá, com musiquinha de funk de fundo, eu vou colocar para vocês, por exemplo, um loiro escuro, 6,4. Aqui eu sei que eu tenho o louro escuro. Aqui é que vai mudar. Depende da marca com que você trabalha. Então, eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. Aqui, ó, eu escrevi fraquinho para vocês, mas eu vou passar de novo. Loiro escuro. Antes do ponto, da vírgula, do hífen, da barra, seja lá qual for a simbologia que a marca que você usa utiliza. Então, o cabelo ele parte do 2 até o 10. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá em cima da curva, o 10. Sendo 2 preto, 3 castanho escuro, 4 castanho médio, 5 castanho claro, 6 louro escuro, 7 louro médio, 8 louro claro. O 9 e o 10 também vai variar conforme a marca que você usa. Ele pode ser louro muito claro, louro claríssimo, louro ultra claro, vai depender realmente da marca. Depois do número antes da barra, que é correspondente à altura de tom, nós vamos ter a nomenclatura do fundo de clareamento.
Quando a gente descolore um cabelo, a gente tem cada tipo, cada altura de tom vai ter uma cor predominante, uma cor de fundo, que é os pigmentos naturais. Nada mais são do que os pigmentos naturais, a revelação desses pigmentos. Como é que a gente faz essa divisão? Tudo que é preto para baixo, preto, preto azulado, enfim, depende, tem algumas marcas ainda que classificam preto muito preto, castanho muito escuro, castanho escuríssimo. Esse 2 aqui, esse preto, ele vai ter revelação de vermelho escuríssimo. E isso dificilmente vai variar de marca para marca, porque isso aqui é uma questão de colorimetria capilar e é mundial. O tom avermelhado ele tá junto. Se eu descolorir um cabelo preto natural, na descoloração ele vai ficar vermelho escuríssimo. É o primeiro pigmento, é o pigmento que já revela. Quer ficar muito loira, eu tenho que passar por todos esses estágios. Mais de uma vez, provavelmente. O cabelo dificilmente vai suportar. Você que é profissional, tá ouvindo a Eloá falar, você tá pensando, querida, é isso que as minhas clientes não entendem. Por isso que as minhas clientes chegam com cabelo preto, querem ficar loira platinada, e quando eu digo que não dá, elas não entendem, porque vocês realmente não conhecem isso. Então vai ter que, você profissional tem que informar a sua cliente, você tem que desenhar isso aqui, você tem que fazer ela entender do que é possível ou não. Depois que a gente fala do vermelho escuríssimo, né, que aqui entra também o castanho escuro, nós vamos ter todas essas variações que são muito difíceis de entender. Por ser muito difícil de entender, eu, Larissa, comecei a perceber algumas semelhanças entre eles e eu montei uma historinha na minha cabeça, porque tudo que tem um storytelling, tudo que tem uma história por trás fica muito mais fácil para você decorar. E é essa história que eu vou dividir com você agora, profissional. Qual que é a história da Larissa? Os números pares, o 4, o 6 e o 8, eles têm o nome forte. Então, eles vão ter o sobrenome forte. Gravem isso. Números pares, sobrenome forte. Então, eu tenho um nome, o sobrenome dele vai ser forte. Aqui eu tenho um nome, o sobrenome dele, forte. E aqui eu tenho um outro nome, também com o sobrenome forte. Quais são os nomes dos números pares? Os nomes são a revelação dos pigmentos quentes que eu tenho no cabelo. Quando a gente fala de pigmento quente, a gente fala de 3 pigmentos, do mais escuro para o mais claro: vermelho, laranja e amarelo. Fechou? Então, se o 4 é o pigmento escuro, ele vai ter o pigmento mais forte. O pigmento mais forte é o vermelho. Então, ó, louro escuro, ele vai ser o pigmento do meio. O pigmento do meio é o pigmento laranja. Então, louro escuro é laranja forte. E por último, o pigmento quente mais claro é o amarelo, que é o 8. O 8 é amarelo forte. Decoramos isso. Decoramos que os 3 pigmentos de revelação de fundo quente são vermelho, laranja e amarelo. E que os números pares têm o sobrenome forte, a gente vai casar eles entre si para fazer os números ímpares. Então, como é que vai funcionar? O número do meio, ele sempre vai ter o nome da mãe com o sobrenome do pai. Se o 5 tem o nome da mãe, o 5 é vermelho, sobrenome do pai, laranja ou alaranjado.
Pegaram isso? Pegaram mesmo? Vou fazer o teste com a Eloá. Elô, tu viu como eu juntei aqui, certo? Então vamos lá, o número 7. Ele vai ter o nome da mãe com o sobrenome do pai. Então ele é o quê? Exatamente. Se a Eloá, que não é cabeleireira, entendeu isso? Você aí tem que entender. Laranja amarelado. O 9 e o 10, assim como o 3 e o 2, eles têm o mesmo nome. E o nome deles é amarelo claro. Ficou claro isso para vocês? Ficou mesmo? Então, olha só, por que eu preciso ter decorado na minha mente o fundo de clareamento? Para eu entender quais as cores que eu vou precisar usar para corrigir a revelação desse fundo. Ou em que ponto eu tenho que levar uma descoloração para conseguir criar a cor de fundo que a minha cliente deseja. O que é muito clássico, a gente vê de erro no dia a dia do salão, são, por exemplo, das morenas iluminadas. As morenas iluminadas, elas têm ganhado cada vez mais no mercado. Porém, pouquíssimos profissionais têm o gabarito e o conhecimento necessário para desenvolver a cor de uma morena iluminada. Porque o que acontece? Os profissionais, eles estão acostumados a descolorir o cabelo até o 9 e o 10. Deixar ele muito claro e depois escurecer ele para poder fixar essa cor. Primeiro, dificilmente você vai ter fixação de cor e fidelidade, porque esse cabelo ele foi extremamente descolorido. As cutículas estão extremamente abertas, gerou muita porosidade e você não consegue ter fixação dos pigmentos da cor sintética. Tá só o pau da viola. Depois de deixar o cabelo da sua cliente igual o pau da viola, você não consegue ter o fundo necessário para desenhar as cores quentes do cabelo das morenas iluminadas, porque as morenas iluminadas, elas têm sim o fundo quente. Elas gostam de uma mecha cobreada, de uma mecha dourada, uma mecha marrom, e você não consegue criar isso. Se você descolore o cabelo da sua cliente na altura de 9 e 10, e depois você tenta usar um 5 ou um 6 para fazer a criação dessa cor, você vai chumbar esse cabelo. E aí as morenas, elas saem chumbadas. Então, profissional, se você descolorir o cabelo da sua cliente demais, se você passar do fundo e você usar uma cor mais escura, essa cor vai chumbar o cabelo da sua cliente. E aí, em vez de sair com uma cor de doce de leite, uma cor de caramelo, que é o que elas pedem, elas vão sair com aquele cabelo de cinza rato. Sabe o cabelo do cinza rato? É exatamente, a Elô tá rindo, mas é exatamente essa cor de cabelo que você vai deixar na sua cliente que queria um moreno iluminado. Então, vamos entender o que a gente precisa fazer para não errar na hora de criar essa cor. E não errar em vários aspectos, não é só na morena iluminada, é naquilo que eu já tinha falado. Se a cliente escolheu um cabelo na altura de 9, um 9 pérola, por exemplo, e você tirou ela, você levou ela para o lavatório quando ela ainda estava com um fundo de laranja amarelado, você não vai conseguir usar um tonalizante na altura de 9 para fazer essa cor. Vocês parem com essa mania. Isso me dá 5 tipos de ataque nervoso quando eu vejo o profissional fazer. A cliente quer uma altura de 8. Aí o profissional vai lá, descolora em 10 e aí usa tonalizante 8 para fazer aquela cor. Ou pior, que eu acho muito pior, você para na altura de 6 e você quer usar um 10, um 12. Quantos profissionais eu já vi usando super clareadora para fazer tonalização de cabelo? Gente, isso era algo que se fazia em 1990. Nós estamos em 2020. Hoje já se tem informação, você precisa estudar profissional. Você precisa saber que se você usar uma super clareadora, além de estar agredindo demais aquele cabelo, porque super clareadora tem um alto teor de amônia na composição, você vai estar abrindo o fundo natural da sua cliente. E aí, além de chumbar a cor da mecha, você vai deixar o fundo dela alaranjado. Quem nunca fez um serviço de matização que deu diferença no fundo da cliente depois que cresceu e a cliente falou, não sei, meu cabelo tá marrom,
E aí você olha, mas não tem mecha nesse cabelo, por que ele tá marrom? Porque foi feito com coloração permanente essa tonalização e abriu o fundo. Alterou o fundo não o suficiente para clarear, mas o suficiente para dar diferença de cor, principalmente na revelação dos pigmentos quentes. Outra coisa, vão fazer uma coloração permanente. Os profissionais não usam fundo de clareamento para fazer coloração permanente, eles focam na descoloração. Isso aqui é importantíssimo. Quem não tem aí uma cliente que gosta de fazer um marrom intenso no cabelo para cobertura dos seus brancos, mas o desbotamento dela é extremamente avermelhado. O cabelo dela fica alaranjado. O que você precisa usar nessa cor para corrigir esse desbotamento? O que você talvez precisa adicionar nessa cor? Vamos pensar? Olha só. Eu tenho o fundo 5, um castanho claro, que me revela vermelho alaranjado. O vermelho alaranjado, ele tem a presença de 2 pigmentos. Quando eu trabalho com o marrom, independente da marca, ele tem a junção das 3 cores primárias, sendo elas azul, amarelo e vermelho. Geralmente com a predominância a mais do pigmento vermelho ou do pigmento amarelo, que são os pigmentos quentes. Se eu uso um marrom na altura de 5 e a minha cliente tem um desbotamento extremamente avermelhado, o que eu tenho que neutralizar nesse fundo de clareamento? O que eu tenho que adicionar nessa cor? Simples. O que neutraliza o vermelho é o verde. O que neutraliza o laranja é o azul. Vai saber disso? Ah, Elo. Aí você tocou no ponto do nosso próximo vídeo. Vai ser sobre como a gente constrói as cores complementares. Voltando aqui, que aí você ficou curioso pro próximo vídeo, né? Semana que vem tem o próximo vídeo. Você vai usar o verde e o azul dentro dessa cor marrom. Então você vai adicionar o que nós chamamos de pigmentos puros, ou seja, os mix tons. Cada marca tem uma infinidade diferente de mix, com uma nomenclatura específica também. Não posso dizer para vocês qual é o número dessa cor, porque eu não sei com qual empresa você trabalha. Mas você precisa estudar a empresa que você trabalha para que você consiga identificar qual é o pigmento verde, qual é o pigmento azul. Lari, mas na marca que eu trabalho não tem pigmento puro. Não é um problema. É só você usar dentro da altura de tom de castanho claro, os marrons com cor fria também, com essas cores aqui. Ou seja, castanho claro mate, geralmente o mate está classificando que aquela cor é verde. Ou castanho claro pérola, que é o que geralmente classifica a cor azul. Até porque, vamos e viemos, se a gente falar para a cliente, eu vou fazer um marrom verde no seu cabelo e vai ficar lindo, a cliente levanta da sua cadeira e ela sai correndo. Eu vou fazer um marrom azul no seu cabelo, vai ficar sensacional. Não faça isso, tá? Você tem que usar o pérola para falar do azul, você tem que usar o mate para falar do verde. Comercialmente é mais vendável esse tipo de nomenclatura e a sua cliente não vai ficar assustada e sair correndo do seu salão. Fechou, gente? Falamos sobre fundo de clareamento? Espero que vocês tenham entendido. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Se você tem alguma sugestão de próximos vídeos, algo que você queira ouvir falar aqui no Instagram, deixa aqui também nos comentários que eu vou adorar ler e responder vocês. Estudem, leiam, releiam, assistam várias vezes esse vídeo. Isso aqui é muito importante para todos os serviços que você for desenvolver dentro do seu salão. Tenho certeza que se você dedicar a estudar isso aqui, seus serviços serão maximizados, os seus resultados serão excelentes e você vai mudar sim o seu posicionamento de mercado, gerando autoridade. É isso que eu desejo para vocês. Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo.